Foi aqui que me pediram como fazer uma pele perfeita. E sim, a pele perfeita existe e é exatamente o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui nesse vídeo. E não vou só ensinar maquiagem, eu vou ensinar como você vai se automaquiar, valorizando a sua beleza, valorizando o seu formato de rosto. Isso é muito importante porque a gente vê várias maquiagens, mas será que quando eu for reproduzir essa maquiagem, ela vai ficar boa em mim? O que você gosta no seu formato de rosto? O que você quer amenizar? Então, neste vídeo, eu vou ensinar várias dicas para vocês, vou passar vários truques, muitas diquinhas do que eu faço, qual é a maquiagem que eu gosto em mim, o que me valoriza, e nesse vídeo vocês vão descobrir também o que valoriza a beleza de vocês. Maquiagem é maravilhoso, eu amo, esse é um dos melhores vídeos, eu adoro falar de maquiagem, ensinar maquiagem. Mas é mais importante ainda a gente se sentir bonita, valorizar a nossa beleza. Então, todas as minhas dicas vocês vão conseguir produzir em vocês e valorizar a beleza de vocês. Então, vem comigo que tem muita coisa boa, tem muito papo gostoso, tem muita coisa para me ensinar e eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas nesse vídeo. A maquiagem perfeita existe? A pele perfeita existe? Existe! Porque a gente adapta no que a gente gosta. Então, através das minhas dicas, da maquiagem que eu gosto, eu vou conseguir ajudar vocês a chegar na pele perfeita de vocês. Então, vem comigo que eu vou ensinar muita coisa para vocês. Bom, eu estou sem maquiagem, né? Dá para vocês verem que eu estou sem make. Eu amo a minha pele, eu acho a minha pele muito bonita, mas eu tenho um pouco de melasma. Isso me incomoda um pouco, então eu vou ensinar vocês como eu cubro a minha melasma de uma forma que fique natural. Então, se você aí, assim como eu, tem melasma, quer cobrir, mas não quer ficar com aquela pele carregada, a gente não precisa passar muita maquiagem para cobrir a nossa melasma. Então, vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como eu cheguei na pele perfeita e vocês também vão chegar na pele perfeita de vocês. Primeiro de tudo, não existe maquiagem sem cuidados com a pele. Então aqui eu já estou com os meus cuidados com a pele. Neste vídeo eu não vou passar os cuidados com a pele para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu já estou com hidratante, tônico, área dos olhos. Eu vou começar com o primeiro produto, que é um primer. O primer, ele é um produto que se você usa, você ama. E se você não usa, você não sente falta. Por que que eu amo esse primer? Ele é um blur da L'Oréal. Para mim, ele é o melhor primer que tem. Ele é simplesmente perfeito. E por que que eu amo ele? Ele tem um efeito blur, então ele dá uma esticadinha na pele e minimiza muito os poros. Se você não usa um primer na sua maquiagem, não é um produto assim, ai, você tem que usar, é obrigatório. Não, mas quando você usa, você fala assim, realmente, dá muita diferença na pele. Por que que eu estou apaixonada nele? Eu estava um tempo sem usar e voltei a usar agora, porque eu estou sem Botox. E ele faz muita diferença nas minhas linhas de expressão. Olhem, ele é bem grossinho. E aí, como que você vai aplicar esse primer? Olhem, ele é bem grossinho. Aonde que eu vou aplicar? Eu estou com bastante linhas aqui no cantinho dos olhos. Então, é somente com batidinhas. Você vai aplicar só com batidinhas. E na minha testa, que é onde eu tô com as linhas um pouquinho mais marcadas. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai amenizar essas minhas linhas. Depois que você usa esse primer, você não consegue usar outro. Ele é maravilhoso. E ele dá um blur mesmo, ele deixa a sua pele sequinha e disfarça tudo. Linhas de expressão, poros, espinha. Ele é o único primer que abaixa aquele altinho da espinha. Eu usava ele muito nas minhas maquiagens profissional, porque realmente ele é sensacional. Então, eu aplico na minha testa, aqui no cantinho dos olhos e um pouquinho no topinho do nariz, porque eu tenho bastante poros nesse topinho aqui do nariz. E ele disfarça todos os poros, ele é maravilhoso. Primer aplicado, o que que você precisa fazer? Esperar o produto secar sem ficar fazendo expressão no rosto.
Não adianta você aplicar um primer porque você quer marcar menos seus poros, menos as suas linhas e ficar fazendo expressão no rosto. Então, toda vez que a gente aplica um produto, principalmente o primer, a gente tem que evitar fazer expressões no rosto. Então, é essa hora que eu fico mais quietinha, eu movimento só a minha boca e o rosto eu não fico mexendo, a minha testa, a minha área dos olhos até o primer secar e ele realmente dá uma esticadinha na minha pele. Aplicou o primer, não fiquem fazendo nenhuma expressão, porque senão não vai adiantar nada. E aí agora, enquanto o meu primer seca, nós vamos para a base. Então, qual base vocês gostam? Vocês gostam de uma cobertura leve, uma cobertura média ou uma cobertura mais pesada? Então, você tem que usar a base de acordo com o que você gosta. Você quer cobrir toda a sua pele? Você gosta de uma cobertura média? O que você quer? Eu gosto de uma cobertura leve. Eu amo base de cobertura leve. Eu tenho sardinhas no meu rosto, tenho bastante sardas e eu não gosto de cobrir todas as minhas sardas. Eu amo elas, eu acho que elas me deixam mais bonita, então por isso eu não gosto de cobrir todas as minhas sardas. Então, qual é a base que você gosta? Use a base e a cobertura que você gosta. Eu gosto de uma cobertura leve, então a minha base favorita da vida, eu uso essa base há muitos anos, é a base Et Play da Mary Kay. Se você gosta de uma base leve, cobertura leve e bem sequinha, esta é a base. Eu sei que a base da Mary Kay mais famosa é a base Time Wise 3D, é a mais vendida, mas eu não gosto dela por conta da cobertura, ela cobre mais. Eu prefiro uma base fluida. Então, essa base Et Play da Mary Kay, ela tem uma cobertura fluida e ela é uma base bem sequinha, com uma cobertura bem leve. É a melhor base, na minha opinião. Eu uso ela há muito tempo e ela traz essa cobertura que eu gosto. Então, o que você gosta na sua maquiagem? Uma cobertura média, uma cobertura leve ou uma cobertura mais pesada? Eu amo uma cobertura leve, então por isso que eu amo essa base. Eu me maqueio de uma forma diferente e eu vou mostrar aqui pra vocês exatamente a minha pele perfeita. Eu uso 2 tons de base, porque eu tenho sardinhas, então eu tenho 3 subtons na minha pele. Eu tenho o tom da minha pele, eu tenho o tom da minha melasma, o tom de fundo e as minhas sardinhas ainda. Então, por isso eu gosto de usar 2 tons. É pouca base, eu uso pouquíssima base, mas eu gosto de misturar os 2 tons. Eu uso o tom light e o tom medium to deep. Então, são os 2 tons que eu uso e eu aplico também de uma forma diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Como que eu aplico essa base? Primeiro eu venho com a mais clarinha, que é a light, e eu aplico só no cantinho do meu rosto. O meu espelho tá aqui do lado, então eu vou olhar pro lado pra mim aplicar essa base. Eu não aplico base no meu rosto todo. Pra mim, não tem necessidade e eu uso essa maquiagem de dia e à noite. Pra mim, não há necessidade de passar base no meu rosto todo. E eu aplico exatamente desse jeito. Ó, eu gosto de fazer essas bolinhas porque a cobertura fica bem levinha do jeito que eu amo. Então, eu apliquei a light, que é o meu tom. Por cima da light, eu gosto de vir um pouquinho com essa, ó, medium to deep. Só que eu aplico somente aqui, ó. Porque ajuda muito a cobrir essa minha melasma que eu tenho aqui do lado, ó. E a medium to deep, ela fica perfeita na minha área dos olhos. A minha tá acabando. Ela fica perfeita na minha área dos olhos. Eu vou espalhar e vocês vão ver o quanto a minha pele fica bonita com esta base. E aí, a minha esponjinha favorita é a esponjinha da Mascavo. Essa esponjinha é maravilhosa. Experimentem essa esponja. Ela não é muito porosa, ela é super macia e ela deixa a nossa pele muito bonita. E aí, ela está úmida, então lava a sua esponja, tira o excesso com papel toalha, ela tá perfeita para você usar. E aí, eu venho só dando batidinhas, só espalhando essa base no meu rosto todo. Olhem como fica perfeita essa cobertura na minha pele. E aí, eu já espalhei aqui, e aí eu venho só espalhando a cor mais escura na minha área dos olhos, ó. Eu não uso corretivo na minha área dos olhos e também não passo base aqui, ó. Porque eu acho que não há necessidade.
Essa base, ela não marca que você está de base. Olha isso, gente. Ela simplesmente não marca. E é a cobertura que eu gosto, é o jeito como eu gosto que a minha pele fica. Ó, vou passar bem pouquinho aqui, porque eu apertei uma espinha aqui, ó. Olha isso. Eu amo essa base. Com o restinho da esponja, eu passo aqui em cima, ó. Eu nunca supero uma base. Pra mim, é o meu produto favorito. E aí, como ela é bem levinha, eu vou vir com a cor mais escura, Medium to Deep, e eu aplico novamente na minha área dos olhos. Essa cor mais escura, ela fica perfeita na minha área dos olhos. Porque quando é muito branco, se você aplica na sua área dos olhos, evidencia mais a sua olheira. E aí eu vou aplicar um pouquinho mais só aqui onde eu tenho melasma. Essa minha cor tá acabando. Ó, só mais um pouquinho aqui, ó. É os únicos 2 pontos que eu reaplico. Porque aqui na minha lateral eu tenho uma melasma nas 2 laterais e na área dos olhos eu preciso aplicar um pouquinho mais para cobrir um pouquinho mais, porque ela é bem levinha. Por que que eu não uso corretivo na minha área dos olhos? O corretivo, ele é um produto que ele é mais grosso. Então, eu não gosto a minha área dos olhos com corretivo, porque o corretivo, ele evidencia mais as minhas linhas. Eu tenho umas linhas muito fininhas aqui embaixo, ó, bem aqui. Se eu passo um produto grosso, seja qualquer corretivo, tá? Se eu passo aqui, eu sinto que evidencia mais a minha linha. Agora, essa base não, só que tem que ser a corzinha mais escura para cobrir. Olha isso. Não evidencia as minhas linhas, porque é um produto fino. É como eu falei para vocês no começo do vídeo. Qual é a base que vocês gostam? Eu gosto de base fina. Como ela é fluida, ela não vai marcar a minha área dos olhos e nem a minha pele. Eu uso essa pele há muito tempo e eu uso de dia, eu uso para ir para academia, eu uso para sair à noite, porque fica lindo em qualquer ocasião e ainda deixa mostrando as minhas sardinhas, olhem. Eu amo essa base. Para mim ela é perfeita. É a base mais linda que eu já experimentei. E isso que eu já experimentei muitas bases. Só que eu uso os 2 tons, né? É o jeito que fica perfeito em mim. Eu vou pegar o tom mais clarinho, ó, e colocar um pouquinho mais nessa minha melasma aqui, ó. Eu prefiro construir a minha pele do que eu aplicar um monte de base e cobrir todas as minhas sardas. E olhem, essa pra mim é a pele perfeita. Essa é a minha pele só com a base. E aí, eu preciso cobrir um pouquinho mais as minhas melasmas, mas só as melasmas. O que que você vai fazer? Se você quer cobrir o melasma, você vai esperar essa sua base secar um pouquinho e vai vir com um corretivo. O corretivo que eu uso também é o da Mary Kay. Deixa eu achar aqui o novo, que tem um que tá acabando. É esse que é o novo. A cor do meu corretivo é o light beige. Ele é exatamente a cor da minha pele. Então, espera a sua base secar um pouquinho e eu vou aplicar esse corretivo somente aonde eu tenho melasma. Não vou aplicar no meu rosto todo, porque eu vou manter a cobertura que eu gosto, que é uma cobertura leve, e vou só cobrir as minhas melasmas aonde eu quero cobrir. Vou manter minha pele leve, natural, porém vou cobrir um pouquinho mais somente a minha melasma. Então, aonde que eu vou aplicar esse corretivo? Nessa minha melasma aqui na testa, ó, que eu tenho exatamente uma bolinha aqui. Tem uma marquinha de espinha aqui. E um pinguinho de melasma aqui em cima. Aqui na lateral, ó, ela é um pouquinho mais forte. Então, eu vou aplicar um pouquinho mais. E aonde mais? No topinho do nariz. O corretivo no topo do nariz, ele já vai afinar o seu nariz.
Então, eu gosto não pra cobrir, só pra afinar. Então, aí eu vou espalhar esse corretivo. Vocês vão perceber que já vai até afinar mais o meu nariz. E cobrir a minha melasma, né? Que eu amo. Ó, o nariz já fica até mais fininho. Aonde eu tenho melasma, eu não vou ficar espalhando. Eu vou dar batidinhas e manter o produto aqui, ó. Porque eu quero cobrir, ó. E deixa, não fica espalhando, ó. É batidinhas concentrada. Se você espalhar, não vai cobrir. Desse lado, eu não tenho muito. Aqui ela é bem pouquinho. Essa minha melasma aqui é de sol, viu? Mas eu passo porque se eu passar o corretivo só desse lado e desse não, vai dar diferença de tonalidade na minha pele. Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Ó, eu não espalho muito, eu deixo concentrado porque eu só quero cobrir somente nesses pontos. Base e corretivos aplicados com essa pele maravilhosa, fica branquinha? Fica. Mas daqui a pouco a gente dá uma corzinha. Mas olhem como a pele fica bonita, fica uma pele super natural. E pessoalmente fica ainda mais bonito, que aqui eu estou com luz, né? Então muda bastante. E a gente vai vir com o pó. O pó, a gente precisa aplicar, por quê? Porque o nosso pó, ele precisa selar principalmente aonde você usou o corretivo. O corretivo, ele é um produto que ele não é mate, ele é um pouco mais grosso. Então, a gente precisa selar esse corretivo, principalmente. A base fluida, não, porque ela é mais sequinha. Então, se você não quiser selar essa base da Mary Kay, não precisa. Não é uma base que ela vai durar o dia todo. Bem que eu uso sem selar, vocês vão ver aqui que eu não selo toda ela. Mas tem uma durabilidade do pó. Existe uma durabilidade do nosso pó. Por isso que ele existe, para ele durar mais ainda a nossa pele, né? Porque o pó, ele é sequinho. Então, eu uso o pó da Mary Kay. A minha cor é o Light Ivory. Eu uso o tom mais clarinho de pó. Bom, eu sou consultora Mary Kay, então eu uso muitos produtos, né, da Mary Kay. Eu amo, os produtos são sensacionais. Eu acabo com os meus pincéis batendo assim no pó. Eu uso o tom mais clarinho porque eu já uso uma base, um subtom acima da minha pele. Que eu uso o meu subtom e um subtom um pouquinho mais escuro. Eu uso duas bases. Então, se eu uso um pó um pouquinho mais escuro do que isso aqui, eu vou marcar a minha pele. E eu não passo o pó no rosto todo. Como que vocês vão aplicar o pó na pele de vocês? Vocês vão pegar o pó e vão aplicar somente com batidinhas. Não se aplica o pó passando na pele. Então, pega bastante pó. Aonde você usou corretivo, aonde você precisa fixar, você vai aplicar empurrando com batidinhas na sua pele. Nunca se arrasta um pó na nossa pele. Principalmente quem quer cobertura. Eu não quero cobertura na minha melasma. Se eu aplicar o pó arrastando, eu vou perder a cobertura do corretivo e da base. Então, eu pego bastante pó e aplico empurrando ele na minha pele, ó. Somente com batidinhas. E já selo aqui em cima dos olhos. No restante, eu não passo pó. Eu só aplico pó mesmo no nariz e nessas regiõezinhas aonde eu uso corretivo, que eu cubro a minha melasma. Ó, só batidinha, só empurrando esse pó na pele. Aonde eu tenho uma melasma aqui na testa, ó, eu pego bastante e empurro, ó. Nunca se arrasta pó na pele. Nariz, que a gente transpira um pouquinho, eu passo no nariz todo. Ó, só batidinhas, ó. Eu empurro o pó na minha pele, eu não passo o pó na minha pele. Isso vai fazer com que eu sele todas as camadas e fixe muito mais. Fora que não marca que você está de pó. Não marca você aplicando dessa forma. Então, eu venho, ó, só dando batidinhas. A pele fica tão linda usando essas dicas, tão linda. E mais do que uma pele linda, ela fica natural. Não marca que você está maquiada. Ó, só batidinhas.
Como eu passei um pouquinho aqui, eu vou passar um pouquinho. Principalmente se você vai sair, vai comer, passa um pouquinho ao redor da sua boca. Ó, somente isso. Eu não preciso varrer esse pó da minha pele, porque como eu apliquei ele com batidinhas, empurrando, ele já entrou na minha pele, eu não preciso varrer. Então, o que eu vejo muito? As pessoas aplicam varrendo e depois varrem. E aí, você marca a sua pele. Então, não precisa. Claro que é diferente uma automaquiagem e uma maquiagem profissional. Uma maquiagem profissional, a gente acaba aplicando um pouquinho mais e depois varre. Mas essa maquiagem que eu tô ensinando pra vocês é a pele perfeita dia a dia. Então, não precisa varrer. É só aplicar com batidinhas e deixa esse pó na sua pele. Que a pele fica belíssima. Aí, nós vamos ir pra minha parte favorita da maquiagem. Qual é a parte favorita da maquiagem pra vocês? A minha, com certeza, é o contorno. Eu amo contornar a pele. Eu amo o up que o contorno dá, ele tira esse branco da nossa pele, ele deixa o nosso rosto mais bonito. Então, eu começo sempre, ó, eu tenho essa paleta que eu tenho um bronzer, um contorno, um blush e um iluminador. Eu não uso iluminador, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Aí, eu venho com o meu pincel de contorno e eu vou começar pelo meu nariz. Por que que você vai começar o seu contorno pelo seu nariz? O seu pincel de contorno, ele já está sujo de contorno. Então, você só vai usar o que está no pincel para afinar o seu nariz. Vocês não vão sair de casa com o seu nariz marcado que você contornou. Esta maquiagem é uma maquiagem que ela fica belíssima e super natural. Mas você tem que seguir o passo a passo e deixá-la bem leve. Aqui, ó, na minha área dos olhos, vocês viram que eu não passei pó? Eu não preciso passar pó na minha área dos olhos, porque eu não quero evidenciar as minhas linhas. E como a base é bem sequinha, eu não passo pó aqui. Eu só passo pó aqui, na testa e no nariz, somente. E às vezes um pouquinho ao redor da boca. O restante eu não preciso passar pó. Então, eu venho com o meu pincel que tá sujo de contorno, não peguei contorno e vou contornar o meu nariz. Eu começo fazendo um Vzinho na ponta do nariz. E aí, ó, eu venho aqui e sigo um traço reto até a direção da minha sobrancelha. Peguei aqui, ó, da pontinha, sigo um traço reto até a ponta da minha sobrancelha. E aí, o que que vocês vão fazer? Pri, qual contorno vai ficar mais bonito no meu nariz? Um dia, vocês façam ele assim, vindo do início da sobrancelha até o topo. E outro dia, vocês contornem só daqui pra baixo. Pega só daqui pra baixo, ó. E aí, vocês vão se olhar no espelho e vai ver qual formato vai ficar mais bonito. Você afinar seu nariz da sobrancelha até o topo, ou você afinar ele só daqui pra baixo. Você vai descobrir como vai ficar mais bonito no seu nariz. No meu, eu gosto de afinar ele inteiro. E olhem, só com o restinho que tava no pincel, eu já consegui afinar o meu nariz. Mas eu preciso de um pouquinho mais. Então, eu vou pegar bem pouquinho. Eu vou olhar aqui nesse meu espelho para mim não ficar com o nariz torto. E eu vou aplicar, ó, só com batidinhas. Pego bem pouquinho e aplico com batidinhas. E eu gosto de trazer bem aqui, ó. Porque no meu formato de rosto, eu que tenho uns olhos grandes, fica muito bonito esse meu contornadinho de marrom aqui, ó. Mas façam o teste. Se vocês gostam dessa voltinha marrom e desce até a pontinha do nariz, ou se vocês gostam de afinar só daqui pra baixo. Não esqueçam do Vzinho na ponta, tá? Faz muita diferença esse Vzinho, porque o que que ele vai fazer? Ele vai empinar o seu nariz. Vai deixar seu nariz mais empinadinho. Então, faz, ó, um Vzinho mesmo na ponta. Então, aqui em cima mais clarinho, o próprio corretivo já fez isso. E as duas lateraisinhas mais escura. E aí, com o restinho que tá no pincel, eu vou esfumar um pouquinho pra baixo. É pouco produto. Eu quase só uso o que tá no pincel. Não pode sair com o seu nariz marcado, não fica bonito. Porque marca muito. Você quer afinar o nariz? A gente quer, a gente ama, mas não precisa sair com o nariz marcado.
Então, é bem pouquinho, ó. É mais a técnica do que o produto. Um contorno, pra mim, dura uma vida. Porque eu uso mais as técnicas do que os produtos em si. Eu uso a técnica ao meu favor. Ó, peguei um pouquinho mais, fiz mais um pouquinho dessa pontinha. Que eu adoro afinar o nariz. Amo. Mas eu gosto de um nariz assim, ó. Bem delicadinho, nada marcado. O nariz está pronto, quase pronto. Daqui a pouco eu volto nele e mostro pra vocês. Nós vamos para o contorno da nossa bochecha. Como que você vai fazer o contorno da sua bochecha? Peguei o produto, pouquíssimo produto, e aí você vai sorrir. Aonde que está a sua maçã? Aqui, não é? O seu contorno, ele tem que vir atrás da sua maçã, sempre. Não é aqui embaixo, ó. Não é onde afunda, é em cima da onde afunda. O nosso contorno, o nosso blush tem que ficar tudo em um lugar só. Então, sorriu, aqui é sua maçã, você vai aplicar seu contorno atrás da maçã, vindo pra maçã. Pegou o produto, você vai dar batidinhas e vai trazer para a sua maçã, sempre esfumando. Peguei o produto, da onde que o contorno vai vir? Ele vai vir da raiz do nosso cabelo. Então, se eu peguei o produto, eu vou aplicar na raiz. Apliquei na raiz, aí eu vou esfumar para frente, trazendo para a maçã. Eu adoro passar o contorno na maçã, porque quando eu passo o blush, fica o contorno e o blush tudo junto e fica harmônico, fica lindo, fica maravilhoso. Não fica nem muito marrom, nem muito rosa do blush, fica tudo harmônico, tudo no lugar certo e valoriza o meu formato de rosto. Então, é atrás da maçã. Faltou um pouquinho? Pego de novo o contorno, aplico atrás. Apliquei, aí eu vou esfumar. E já trago um pouquinho aqui pra cima, ó. Olhem este contorno. E olhem sem contorno. Olhem a diferença do meu rosto. Tá vendo? Aqui realça e aqui tá tudo branco. Mesma coisa do outro lado. Peguei o contorno, dei um sorrisinho, subiu a minha maçã, atrás da maçã eu vou aplicar esse contorno. Apliquei aonde eu peguei o produto, depois que eu apliquei na raizinha, eu venho esfumando. E trago na minha maçã. Só que o que eu trago na minha maçã é só o restinho de produto. Não é o contorno todo, não é para ficar marcado. Ele tem que ficar mais escurinho na raiz do nosso cabelo e ele vai vindo esfumado. Então, por isso que quando você pega, você aplica e o restante você só esfuma. Tá com dúvida? Sempre faz sorrindo, ó. Que aí você vai ver sua maçãzinha, ó. O restinho eu trago um pouquinho aqui pra cima, ó. Ai, eu amo contorno. Eu amo contorno. Agora, nós vamos pra testa. Deixa eu só prender melhor esse cabelo. A testa, a gente precisa contornar. Por quê? Porque quando a gente passa a base, a gente fica toda branca. Então, esse contorno, ele vai devolver as sombras naturais do nosso rosto. Então, aqui na testa é o mais simples e o mais fácil. Pego bem pouquinho e vou aplicando, ó, puxando pra dentro do cabelo. E aqui, ó, eu ligo um no outro. Pego o produto e vou puxando pra dentro do cabelo. Contorno, ele vem de dentro pra fora. Então, ele vai vir do seu cabelo. Por isso que aqui ele tem que ficar mais escuro e aqui ele vai esfumando. Então, pego o contorno, ó, e puxa pra dentro. Pega um pouquinho e vai puxando pra dentro. Ai, eu amo! Contorno deixa a gente bem mais bonita. Pego um pouquinho mais e aí eu vou contornar aqui, que eu amo, fica super bonito. Valoriza o nosso rosto e faz aquele formato 3, que afina. Só que você vai aplicar somente aqui, ó. Aqui é o seu queixinho. Levanta o queixo, encaixa aqui. E aplica. Não é muito produto. Bem pouquinho, levanta o queixinho,
Acabou o queixinho, é nesse fundinho aqui, ó. E aplica. Olhem este contorno. Fica belíssimo. E fica bem esfumado. O próprio pó que você não varreu, que você só aplicou, já vai te ajudar a esfumar esse contorno. O que que eu faço? Eu olho aqui no meu espelho bem de pertinho, aí eu dou uma revisada, apliquei um pouquinho mais, e aí eu consigo voltar e ver que tá tudo certo. Porque é diferente eu me maquiar olhando pra câmera e eu olhar aqui no espelho. Só que pra mim ver bem, eu tenho que chegar bem pertinho do espelho. Contorno aplicado, maravilhoso, belíssimo. O que que a gente vai fazer? Você vai voltar com o seu pó. Eu adoro esse truque de usar o pó depois do contorno. Por quê? Na maquiagem belíssima, na pele perfeita pra mim, não existe marcação. E aí, enquanto vai secando minha base, ó, eu vou fazendo assim com o dedo, ó, pra ela não marcar minha área dos olhos. Não existe marcação pra mim no rosto. A pessoa vai ver que eu estou maquiada, mas eu não quero nada marcado. O pó, ele vai me ajudar a esfumar melhor esse contorno. Eu não apliquei contorno aqui embaixo, pra me ficar com isso aqui bem marcadinho. Então, eu vou vir aqui com um pouquinho de pó e passo só aqui, ó. Se você, nessa hora, subir um pouquinho a mais com o seu contorno, ele vai te ajudar até nisso. Então, ó, eu sempre faço isso com pó. Pego bastante pozinho, ó. E aplico aqui, ó. Porque aqui tem que ficar mais branquinho, aqui o profundo, aqui escuro e aqui mais branquinho. Então, aqui vai me ajudar até a esfumar esse contorno que eu passei aqui embaixo. Pego de novo o pó, é o mesmo pó que eu passei na minha pele toda e vou aplicar no topo do meu nariz. Eu sempre faço isso. Por que que eu sempre faço isso? Porque quando eu afino o meu rosto, qualquer contorno que você use, ele vai marcar que você usou contorno. Quando você vem com o seu pó, ele vai esfumar o seu contorno. Apliquei no topinho o pó, eu venho com o pincel de pó sem nada e dou batidinhas aonde eu passei esse contorno. Por quê, gente? Eu não gosto de sair com marca de contorno no meu rosto. Olhem como o nariz fica muito mais bonito. Tá contornado, mas tá esfumado. Se eu passo só o contorno e não veio com o pincel de pó, que eu usei mesmo no meu rosto e passo por cima, fica uma linha. E eu não gosto de ficar com linha no rosto. Eu gosto de estar maquiada, mas uma maquiagem sem marcação. Esta, pra mim, é a pele perfeita. Se vocês me olharem pessoalmente maquiada, vocês vão falar, nossa, tá tão bonita. Sua maquiagem é tão bonita e na minha maquiagem não tem nada marcado. E é exatamente isso que eu faço. Sempre volto com um pincel de pó, até sem nada, e dou batidinhas. Como saiu um pouquinho, vou voltar com o pincel de contorno, sem nada, e só dou uma passadinha aqui, ó. Vou voltar com o pincel de pó sem nada e passo aqui, ó. Porque se eu ultrapassei um pouquinho o contorno, eu já esfumo. E olhem isso. Tudo no lugar, sem ter nenhuma marcação. Então, este é o contorno perfeito. E vocês fazendo exatamente o que eu falei, olha a sua maçã, afina o seu nariz, seguindo passo a passo, também vai ficar perfeito em vocês. Agora, nós vamos para o blush. Eu vejo que tem muitas pessoas que aplicam blush em lugares diferentes. Tá errado? Não está errado, tá? A maquiagem, ela não existe nada errado ou nada certo. Eu uso blush de várias formas. Tem dia que eu quero ficar mais meiga, tem dia que eu quero subir mais meu rosto, tem dia que eu quero só valorizar o formato do meu rosto. Mas eu estou ensinando da forma que vai ficar bonito para todos os tipos e formatos de rosto. Então, se vocês aplicarem exatamente onde eu estou ensinando, vai ficar muito bonito para o seu formato de rosto. O blush que eu amo é esse blush em gel da Mary Kay. Ele foi uma edição limitada, ele não tem mais, infelizmente, mas eu não gosto de blush em pó. E aí eu vou pegar o meu pincel de blush, vou pegar esse blush aqui. E como você vai aplicar o seu blush?
Você vai aplicar de uma forma que vai realçar o seu contorno e vai deixar o seu rosto mais levantado, mais pra cima, mais harmônico. Pega o seu blush e aplique ele aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. E aí, eu venho dando batidinhas pra esfumar. Eu trago ele na maçã, mas só depois que eu apliquei ele aqui atrás, tá? Vou aplicar de novo pra mostrar pra vocês. Pego o meu blush, eu nem tô abrindo ele porque ele já tá com bastante aqui. Eu aplico daqui pra trás, ó. Apliquei. Esfumei, aí eu trago um pouquinho pra frente da maçã. Ó, isso aqui vai levantar o meu rosto e vai deixar a minha maçã muito bonita e elegante. Se você aplica o seu blush aqui na sua maçã, não é que tá errado, não é que fica feio, mas você não vai ficar tão elegante, porque vai ficar uma bolinha se você realça só a sua maçã. Então, por isso a gente aplica sempre ele subindo, porque ele levanta o nosso rosto, fica harmônico, fica bonito e mistura com o nosso contorno. Olhem como fica elegante. E como o meu blush ele é em gel, ele já tem um viço, então eu não preciso usar iluminador. Eu não gosto de usar iluminador. A mesma coisa do outro lado, ó. Pego o blush, aplico sempre subindo. Ó, sempre aqui. E aí eu esfumo. Depois que eu esfumei, eu trago um pouquinho aqui pra maçã. Um pouquinho pra frente. Mais um pouquinho. Vocês percebem que eu vou aos poucos na maquiagem. Eu não pego um monte de produto e já esfumo. Eu prefiro sempre uma maquiagem que eu vou construir do que eu pegar muito produto e depois eu não saber o que eu faço com esse produto. Então, eu sempre me maquio assim, eu vou construindo, ó. Vou pegar um pouquinho mais, eu adoro blush. Vou aplicar um pouquinho mais desse lado também. Apliquei aqui, ó. Eu esfumo pra trás. O restinho que sobrou, eu trago um pouquinho em direção à maçã. E fica belíssimo. Mais um pouquinho de blush, eu aplico na pontinha do nariz. Eu não apliquei e fiz um Vzinho com o contorno, eu vou fazer a mesma coisa com o blush. E aí, como eu tenho sardinhas, eu gosto de dar um upzinho. Não façam isso se vocês não fizeram o teste antes, tá? Eu aplico um pouquinho aqui em cima, ó. Eu faço assim, ó. Porque dá um aspecto de leve, de queimadinha do sol. Se vocês nunca fizeram isso, não façam, tá? Eu gosto porque eu tenho sardinhas e eu fico meiga, sabe? Porque mostra as minhas sardas e eu fico rosinha aqui, ó. Mas pra mim, eu já testei várias vezes e fica bonito por cima das minhas sardas. Se você nunca fez isso, passa só na pontinha do nariz, tá bom? O que é importante do contorno? O contorno, quando você faz ele, o blush, você tem que respeitar sempre 2 dedos do seu nariz. Sempre, tá? Ai, Pri, eu tô na dúvida, soltou um pelinho do pincel. Pri, eu tô na dúvida se tá certo o lugar do meu contorno. Sempre 2 dedinhos do nariz. Ah, eu passei um pouquinho. Aí eu volto com pó e passo aqui, ó. Sempre 2 dedos, tá? Sempre respeitem esses 2 dedos. Vai ficar lindo no seu formato de rosto se vocês aplicarem exatamente da forma que eu estou ensinando pra vocês. Ó, eu sempre faço isso com pó. Por quê? Fica certinho os 2 dedos, ó. Ó. É onde para o contorno e o blush. Eu sempre vou e volto com o pincel. Vou pegar meu pincel de contorno, aonde eu passei o blush, vou fazer isso aqui, ó. E olhem que pele perfeita. Fica tudo no lugar, fica tudo sem marcação, sem ficar dividido, que eu não gosto de nada dividido na maquiagem. Pra mim fica harmônico, realça a minha beleza. Eu me sinto belíssima com essa maquiagem e eu uso em qualquer ocasião. Qualquer ocasião pra mim. Eu uso à noite, eu uso pra ir na academia.
É a minha maquiagem favorita e pra mim é a minha pele perfeita. Finalizei a pele, eu gosto de vir com uma bruma. Então, eu vou usar a minha bruma da Maria Margarida. Ela tem um amido de tapioca, então agita ela antes de usar. O que ela vai fazer? Ela vai derreter toda essa maquiagem, colar a maquiagem no meu rosto e fixar e hidratar. Então, essa bruma, ela traz um viço para nossa pele que fica belíssimo. Além do viço, ela ainda vai fixar a minha maquiagem. Ela tem um amido de tapioca que deixa mate e é hidratante. Então, ela já fixa e hidrata. Porque eu não gosto de pele muito seca, sabe? Eu gosto da pele assim, ó, pele leve, pele viçosa, bonita e fixa, tudo no lugar. Eu transpiro com essa maquiagem, eu faço tudo com essa maquiagem e ela não sai. E aí, eu vou espirrar, vou borrifar sempre um braço de distância da minha pele, ó. E não mexe o rosto quando você borrifar. Minha pele ainda não secou, mas eu gosto de vir com a pele assim e já usar um Curvex. Aí, eu vou pegar o meu Curvex aqui. Este meu Curvex, ele também é da Mary Kay. Eu tenho muitos produtos da Mary Kay, só que ele foi uma edição limitada e ele é de inox, ele é maravilhoso. Eu não gosto de máscara de cílios, não uso máscara de cílios raramente, e quando eu uso, eu não gosto do aspecto que a máscara de cílios traz para os meus olhos. Mas é como eu falei pra vocês, cada uma gosta de realçar algo. Eu acho que só com essa maquiagem, só com o Curvex, já realça a minha beleza. Eu tenho cílios grandes. Só que eu faço isso depois que eu espirro a bruma. Porque a bruma, ela fixa. Então, ela vai fixar até os meus cílios. Aí, eu venho com o Curvex e aperto bem aqui, ó. E vocês vão ver como o meu cílios fica lindo somente com o Curvex. Eu tenho cílios bem grandes. Olha isso. Somente com Curvex. Aí, por isso que eu não uso máscara de cílios. Eu amo usar só Curvex. Aperto bem. Eu aperto umas 3 vezes. E aí, como eu uso o fixador, ele vai deixar meus cílios durinho no lugar. Fica assim o dia todo. Porque eu usei o fixador, ele pegou nos meus cílios, que é a bruma, e aí ele vai segurar até os meus cílios assim. Ó, vou aplicar novamente, aperto e seguro. Olhem como fica lindo. Eu amo. Só não enfio o Curvex no olho. Olha isso. Não preciso de máscara de cílios, eu não gosto. Para finalizar essa maquiagem belíssima, eu vou usar um gel de sobrancelhas. Esse aqui é da Dride. Eu amo essa marca. É o melhor gel de sobrancelha, é um brow, então deixa a sobrancelha bem no lugar e é maravilhoso. E eu gosto da sobrancelha arrepiadinha no lugar, então eu penteio ela pra cima, pra ela ficar mais grossa, porque minha sobrancelha é mais fininha. Então, quando eu penteio ela assim pra cima, ela fica bem mais grossinha, porque os pelinhos saem do lugar, né? E não sai, gente, esse gel é maravilhoso. Ele não sai do lugar, ele mantém exatamente assim o dia todo. Olhem a diferença com o gel e sem o gel. Dá uma levantada no meu olhar e deixa minha sobrancelha mais grossa. Esse gel é perfeito. E ele não fica branco, sabe? Já usei alguns que deixa branco. Esse não fica. E prontinho! Esta é a minha pele perfeita.
e fica realmente perfeito. Eu me sinto muito bonita, valoriza a minha beleza. Eu me sinto belíssima com essa maquiagem. E deixa eu passar um pouquinho mais de Corvex. E nos lábios eu não passo nada, porque eu tenho micro labial e tenho preenchimento labial também. Então, o meu lábio, eu adoro o meu lábio assim, sem nada. Ele já é rosinha. Eu vou só passar um pouquinho de hidratante, que eu coloquei aqui na tampinha, ó. Eu só passo um pouquinho de hidratante, porque eu também não gosto da pele do lábio super brilhoso. Só um pouquinho para não ficar ressecado. Geralmente eu não uso gloss. O único batom que eu uso é batom vermelho. Por enquanto, né? Porque a gente muda. E esta é a minha pele perfeita, que eu amo, que me valoriza, que eu acho que me deixa muito bonita. É elegante, combina com qualquer ocasião. E eu tenho certeza que vai ficar lindo se você usar exatamente as técnicas que eu ensinei no seu formato de rosto. Aqui eu realcei toda a minha beleza natural sem me deixar carregada, sem precisar usar muito produto. Vocês vão reparar nesse meu vídeo que eu não uso muito produto, eu uso mais técnicas, e vocês usando as técnicas que eu ensinei no seu formato de rosto, você também vai valorizar a sua beleza natural sem precisar usar muita maquiagem. Eu não gasto muita maquiagem, eu gasto técnica. Eu não sou uma pessoa que eu me maqueio muito rápido. Hoje demorou um pouco mais porque eu estou gravando, mas essa maquiagem dura o dia todo, fica intacta, eu fico leve, natural e sem nenhuma marcação, porque eu não gosto de marcar blush, marcar contorno, marcar o pó no meu rosto. Eu gosto de estar maquiada, estar natural. Eu gosto que a pessoa olha, que eu me olho também e vejo a minha pele, ó. Aqui eu vejo a minha pele. Não tá totalmente coberta. Eu amo esse aspecto de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam da dica e usem essas dicas no formato de rosto de vocês e me contem como vocês ficaram belíssimas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.